eu sou o professor de língua portuguesa David Xavier e estou aqui para te fazer um super convite. Estou lançando neste exato momento um curso de correção de provas com foco na OCP para você que vai fazer a prova do TRT-RJ. É um curso que eu vou desenvolver todas as questões da prova e abrir comentários de questões que a OCP cobra sempre e que são questões que vocês não estudam, como por exemplo, separação silábica, algumas armadilhazinhas, acentuação gráfica, aquela coisa bem chatinha que eles cobram que vocês, como não estudam para fazer para as outras bancas, aqui vocês vão ter um pouco de dificuldade. E aí, por esse motivo, eu vou fazer uma abertura completa dos tópicos gramaticais, abordando cada assunto de uma forma muito clara, fazendo resumos teóricos para que vocês cheguem à hora da prova e arrebentem. Portanto, adquiram agora este curso que eu tenho certeza que vai estreitar o seu caminho até a aprovação. Convide seus amigos, compartilhe esse vídeo nas redes sociais para que todos possam conhecer aí esse curso do professor David Xavier. Um grande abraço a todos. Fala, galerinha! Vamos lá? Sejam bem-vindos. Vocês agora sim estão no curso de resolução de provas da OCP com o professor David Xavier. Antes de a gente começar a gravar o curso, eu queria te dar algumas informações a respeito dessa banca. Inicialmente, você precisa ter conhecimento de que essa banca ela é completamente diferente das outras bancas. Em relação à dificuldade, ela não é uma prova tão difícil. Você vai ter uma falsa sensação de que a prova é difícil, porém ela não é uma prova difícil. Por que eu estou te afirmando isso? 90% dos candidatos, 90% dos concurseiros, eles estudam muito para fazer provas das bancas CESP, FCC, ESAF. E aí quando você vai pegar essas bancas, elas são bancas que, em regra, elas não cobram a gramática, aquela gramática gramatiqueira mesmo, tipo separação silábica, como a OCP cobra, encontros vocálicos de tom crescente, de tom decrescente, cobrar acentuação gráfica. E aí o que acontece? Você não se acostuma com esse tipo de questão. Então quando você olhar, você vai ter aquela sensação assim, caramba, eu nunca vi isso. E é difícil você chegar, por exemplo, encontrar uma questão que o cara vai te perguntar se você tem um hiato homogêneo, um hiato heterogêneo, um ditongo crescente oral ou um ditongo nasal. Como você nunca estuda isso, quando você olha uma questão dessa, você fica meio perdido. E aí que está, exatamente esse é o ponto de diferenciação entre a OCP e as principais bancas. E é exatamente ali que a gente vai ter que bater bem. Por isso, quando essas questões forem aparecer, eu vou abrir para fazer diversos comentários. Obviamente que eu não vou corrigir provas com pressa. Eu tenho que corrigir essa prova em meia hora, aquela prova em 1 hora. Se eu tiver que corrigir uma prova em 3 horas, eu vou corrigir a prova em 3 horas. O que eu tenho certeza é de que vocês vão ter o melhor curso de exercícios da OCP. Porque tudo que for possível, tudo que aparecer, que eu tenho certeza de que pode te prejudicar, eu vou abrir um comentário muito grande. Então fiquem tranquilos. Outro ponto importante a bater é sobre a interpretação, que indiscutivelmente a interpretação da OCP é a mais fácil de todas as bancas. Por quê? É uma interpretação que ela é muito voltada na parte objetiva. Não é uma prova de interpretação subjetiva, de você ficar olhando a questão e você sempre tem aquela sensação de que assim, pode ser essa ou pode ser aquela, uma questão de certo e errado, por exemplo, você preferir deixar em branco, uma questão de múltipla escolha e você ficar em dúvida em 2 opções, talvez em 3 opções, isso não vai acontecer na OCP. Mas ela também vai te dar uma sensação de dificuldade, por quê? Porque os textos são enormes. Ou seja, você vai olhar a prova, você vai ter uma sensação de dificuldade, mas não é. A interpretação da OCP é uma interpretação extremamente objetiva. De eu chegar para vocês ao ponto de quando eu for corrigir a questão, eu falar para vocês que das 4 ou das 5 opções, dependendo da prova, aquela é a resposta, as outras não têm absolutamente nada a ver. Elas são impossíveis de vocês confundirem com as outras. Isso ajuda e muito, porque a interpretação, que é uma coisa extremamente subjetiva, ela elimina muito candidato, e essa subjetividade não vai acontecer aqui. Você só tem que treinar bastante para que você chegue na hora da prova, você saiba que o que vai te derrubar, o que vai fazer você se sair mal na prova do OCP, são as coisas que você não tem costume de estudar. Esse problema vai acabar, porque eu tenho certeza que eu vou resolver isso contigo, beleza? Bom, a primeira prova que a gente vai resolver é uma prova de perito criminal. Uma prova cujo texto é do Leandro Carnal, uma prova
maneiríssima e o texto relativamente grande, mas é uma questão tranquila. Todas as questões de interpretação são tranquilas, vocês vão perceber isso. A gente vai começar agora a nossa correção. Vamos lá, para a gente não perder tempo, mais tempo, né? Em relação ao texto, assinale a alternativa correta. E aí, a letra A, ele coloca assim: para o autor, a objetividade da crítica está ligada ao tom pessoal, que se dá a uma discussão. Erradíssima. Para o autor, a objetividade da crítica não está ligada ao tom pessoal. A ideia é que as pessoas têm que pensar de maneiras diferentes, porque é essa ideia de contraposição que faz com que o mundo cresça. É o que o Leandro Carnal defende. E para quem conhece o Leandro Carnal, para quem tem o costume de ler alguma coisa dele, sabe que ele defende esse ponto de vista. Mas a letra A é completamente fora. A resposta é a letra B de bola, bem tranquila. O autor do texto destaca que o contraditório é a força motriz para a evolução das ideias. Esse força motriz significa que é uma coisa que move. Tá? Em outras palavras, o que ele quer dizer? O autor destaca que o contraditório é a força que move para a evolução das ideias, da sociedade e do conhecimento. E é exatamente aí esse ponto que ele bate do texto por um todo. Passagens que são fáceis de vocês perceberem sem muito problema. Vamos botar aqui. Por exemplo, no final do primeiro parágrafo, ele coloca assim: a base da democracia é a liberdade de expressão. Sem oposição não existe liberdade. Ou seja, repara que ele está defendendo aí que é necessário para existir evolução que exista a oposição, que exista o contraditório. No finalzinho, no comecinho do terceiro parágrafo também tem uma passagem interessante: como saber se a avaliação é boa. Primeiro, ele mira no aperfeiçoamento do conhecimento e não no ataque pessoal. São características de um texto que é claramente dissertativo que é um gênero, e você tem a espécie dele sendo argumentativo, são argumentos que ele vem defendendo direto, mostrando a defesa que ele está usando por meio de argumentos. Porque esse texto é um texto de característica dissertativa. Só que quando chegar lá na frente, eu vou dar uma explicaçãozinha para vocês, que o dissertativo ele pode ser dividido em dissertativo expositivo e dissertativo argumentativo. A característica desse texto é claramente dissertativa argumentativa. Por quê? Porque em diversas passagens, diversos momentos do texto, vocês vão perceber que eles vão usar argumentos para defender um ponto de vista dele. Uma passagem muito clara disso é no início do terceiro parágrafo, quando ele fala assim: como saber se a avaliação é boa? Aí ele começa. Primeiro, ela mira no aperfeiçoamento do conhecimento e não no ataque pessoal. Repara que isso é um posicionamento dele. Ou seja, é um argumento, correto? O que dá a característica do dissertativo argumentativo. Vamos olhar o início do terceiro parágrafo. Do quarto parágrafo, do último parágrafo. Duas coisas ajudam na empreitada. A primeira é o conhecimento. Repara, isso, quando ele fala assim, há duas coisas ajudam na empreitada. Isso é uma afirmação que ele faz. Então ele coloca uma tese. Aí agora ele vai usar argumentos para defender esse ponto de vista dele. A primeira é o conhecimento. Há um mínimo de informação. Blá, 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 blá. Aí lá embaixo. A segunda é a busca da impessoalidade. Repara, ele afirmou que duas coisas ajudam na empreitada, é uma tese, e aí vem a característica argumentativa, que ele vai defender um ponto de vista. A primeira é o conhecimento, a segunda é a busca da impessoalidade. Ou seja, você quando for interpretar, você já percebeu de cara que esse fato de você ter diversos argumentos, eles só vão fazer com que reforce a ideia de ter um texto dissertativo argumentativo. Essa explicação já vai te ajudar para uma questão lá na frente, que aí é bom que eu nem perco muito tempo. Vamos lá. Questão número 2. Logo, perdão, questão número 1, resposta letra B de bola. Número 2. Considerando as informações do texto, assinale a alternativa correta. O título do texto traz uma referência à citação penso, logo existo. Por meio de tal intertextualidade, Leandro Carnal busca ironizar. Absurdo isso, né? Você vê que é uma opção que não tem nada, absolutamente nada a ver. Letra B. Quando o autor afirma há mais substantivos e menos adjetivos.
Compreende-se que a boa arguição prioriza classes de palavras ligadas à subjetividade, à percepção, ao julgamento e ao pensamento abstrato. Outra opção também absurdamente errada. Questão número 3, letra C, perdão, é a resposta. Afirmar que critico, não por causa da minha dor, da minha inveja, do meu espelho, corrobora com o que se diz em minguam questões subjetivas. Minha dor, minha inveja, meu espelho, claro que são coisas subjetivas. Resposta letra C de casa, beleza? E aí a gente vai para a questão número 3, agora já começa aí a parte gramatical, que aí a gente vai começar por uma questão que, embora seja uma questão gramatical, ela é uma questão covarde. Essa questão é bem típica das provas da OCP, trabalhar com uma questão que você tenha que saber o significado da palavra, campo semântico, léxico, enfim, isso é uma questão covarde. Por outro lado, em nenhuma das provas da OCP que eu vou corrigir com vocês, eu percebi o cara cobrar o significado de uma palavra que não faça parte do teu dia a dia. E aí serve para você não se confundir. É o seguinte, às vezes o aluno olha uma opção e naquela opção tem uma palavra que ele nunca ouviu, ele nunca viu em lugar algum, e ele sim assim, porra, acho que ele está querendo me pegar aqui, entendeu? Acho que vou marcar essa opção daqui. E aí é uma viagem completa. A OCP também não tem essa característica. Vamos partir, vamos lá. Sem gerar alterações, que é o que ele pediu para que fosse feito, tá? Muita atenção, sem gerar alterações de sentido. Letra A. No subtítulo, no momento em que eu apenas uso o rótulo, perco a chance de ver engenho e arte. Esse engenho e arte, ele queria que você trocasse por labor, sendo que o labor significa o quê? O que é labor? É uma coisa que demora, é uma tarefa que se demora a fazer, uma tarefa demorada. E o engenho, uma palavra que também é muito do teu dia a dia, só para fazer uma associação, engenhoca, o que significa isso? Essa ideia de engenho é uma ideia de habilidade, ou seja, não tem nada a ver com a palavra labor. Letra B de Brasil. No primeiro parágrafo, grande parte do avanço em liberdades individuais e nas ciências nasceu do questionamento de paradigmas. Paradigmas. O que são paradigmas? Modelos, padrões. E por esse motivo a resposta é justamente a letra B de bola, tá legal? Você segue, segue aquele paradigma. Você já ouviu falar isso certamente no teu dia a dia. Segue aquele padrão, segue aquele modelo. Resposta da questão, letra B de Brasil. Vamos para a questão número 4. Vamos que vamos. Aqui, a questão número 4, para a gente fechar aqui já com gabarito, né? Eu já até expliquei essa questão. É correto afirmar que o texto insulto, logo exista, é expositivo. Não é expositivo. Eu vou explicar por quê. Descritivo. Não. Injuntivo, opinativo. Não. Ele é um texto argumentativo. Rapidamente, algumas características marcantes dele. Primeiro, quando você percebeu que aquele texto ali, ele tem um ponto de vista que em vários momentos do Leandro Carnal ele defende, aquilo só prova que existe o quê? Uma tese, que ele defende que o contraditório é uma coisa super importante para a evolução, e ele vai dando diversos exemplos para defender esse ponto de vista dele. E eu já citei para vocês isso. Final do primeiro parágrafo, início do terceiro, início do quarto. E aí você tem uma característica marcante do texto argumentativo. Ponto. Os outros textos, por exemplo, opinativo, não tem nada a ver, tá? Injuntivo, o texto injuntivo, que às vezes esse nome parece, o aluno não tem muita praticidade de encontrar questões assim, esse nome injuntivo, cara, a chance disso ser resposta, ela é praticamente zero. O injuntivo, ele é um texto que ele fica te ensinando a fazer alguma coisa. É uma coisa que é muito ridícula, assim, para poder aparecer num texto de prova. É só o aluno que olhar e falar assim, pô, acho que esse cara está querendo me sacanear, acho que ele está querendo botar uma armadilha ali. Pô, acho que eu marquei esse tal de injuntivo aí que, pô, vou ferrar com ele. Porra, não tem nada a ver. Injuntivo, por exemplo, você pega, que vai te ensinar a fazer alguma coisa, um passo a passo. Por exemplo, uma coisa que é muito marca, até mais fácil, exemplos usados aí por diversos professores, bula de remédio, por exemplo. O cara começa, né, tomar remédio de
10 em 10 horas, 40 gotas não sei o que, durante tanto tempo. Uma receita de bolo, que o cara te instrui a fazer alguma coisa, sei lá, fazer um bolo, uma dúzia de ovos, 2 litros de leite, 1 quilo de farinha. Isso é um tipo de texto injuntivo. Quando você pensar em texto injuntivo, você pode associar para que a resposta seja um texto injuntivo. Aquele texto terá que ter uma característica de uma receita de bolo. Associa assim. Você imaginar um texto nesse tipo, desse nível em prova, é uma coisa meio que bizarra. Concorda comigo? Nada a ver. Então, quando você olhar isso daqui, para você não ser induzido a querer achar que o cara está fazendo armadilha, não tem nada a ver, tá? O texto descritivo, ele tem algumas características que são marcantes. Uma característica que é muito marcante no texto descritivo é você ter o quê? Passagens adjetivas. Você não tem no texto descritivo como marca registrada cronologia de tempo, início, meio, fim, que é uma característica do texto narrativo. Você, quando pensa no texto descritivo, o que te dá de cara você perceber que o texto descritivo, qual é a dica que o David vai te dar? Ele é um texto completamente morto. É um texto que você não percebe dinamismo. Você vai imaginar o seguinte. Imagina o seguinte. Estou te dando aula aí agora. Você vai apertar pausa. Puf. Aperta a pausa e descreve o que você está vendo. Raciocina comigo. O que você vai colocar? Um homem de blusa azul, em frente a um quadro, resolvendo questões de língua portuguesa. Repara, você vai dar um monte de informações sem que tenha muita conexão. Quando você pensar no texto descritivo, uma coisa importantíssima, até para te ajudar no mesma dica que eu te dei como injuntivo, quando você pensar no texto descritivo, você pensa em fazer a descrição de uma paisagem, de uma foto. Como é que eu descreveria aquela foto? Aí você vai perceber se o texto está sendo desenvolvido de uma forma que você consegue fotografar aquele texto. Se isso for possível, aquele texto é descritivo. Mas te digo, a ocorrência de texto descritivo em provas de concurso como resposta, não como nome. Porque nome, se o cara for te dar uma prova de 5 opções, ele vai ter que jogar um monte de besteira, injuntivo, descritivo. Mas a característica, assim, quando você olhar um texto em prova, em regra, os examinadores vão te pedir para você diferenciar o tipo de texto dissertativo, que é o que eu vou abrir aqui um pequeno comentário e vou te dar algumas marcas importantes para ele. Às vezes fazer você confundir o texto dissertativo expositivo com o texto informativo, e essas dicas eu vou te dar aqui agora, mas bota na cabeça uma coisa. Gente, descritivo para aparecer em prova como texto que você marcar como resposta, a chance é assim, é 1%. Injuntivo eu não vou te falar 0. Vou te falar assim, 0,0001. Você tem que desconfiar disso daqui. Expositivo e argumentativo. Em regra, o que você vai perceber na diferença entre os dois? Que aqui você tem, o que é comum? Deixa eu abrir aqui um comentário. Vamos lá. Quando eu te pergunto assim, meus amigos, o que é um texto dissertativo? A primeira coisa que vem à cabeça do aluno é o seguinte, é eu perguntar para o aluno, o que é um texto dissertativo? O aluno falar, é um texto em que você tem a defesa de um ponto de vista. Isso está errado. Não é isso que é dissertação. Tá? Quando você pensar, quando perguntar o que é dissertar, o que você tem que botar na sua cabeça? Dissertar é você falar sobre alguma coisa. É você falar sobre um assunto, você desenvolver um assunto. Isso é dissertar. É o que você, quando vai fazer uma redação, o cara coloca lá, faça um texto dissertativo de 30 linhas, não sei o que, tal. Você sabe que você vai ter que falar sobre um assunto. Se o cara colocar, posicione-se em relação a não sei o que, aí ele está pedindo para que você faça um texto do tipo argumentativo. Ou, para quem faz provas de concurso do SESP, certamente quando vai fazer uma prova de redação, a redação é essa característica aqui. É um dissertativo expositivo.
qual é a diferença que existe entre o dissertativo argumentativo e o dissertativo expositivo. Não é que um fala sobre um determinado assunto, não tem nada a ver. Dissertar, sempre que você pensar nisso, você pensa que dissertar é você desenvolver um assunto, é você falar sobre alguma coisa. O que em 90% das provas é o que acontece. É uma dissertação. Só que quando você perceber que na dissertação existe um posicionamento do autor, aí essa dissertação é do tipo argumentativo, que foi exatamente o que aconteceu com esse texto do Leandro Carnal, que ele defende a todo momento do texto, você vai perceber que ele defende a ideia de que o contraditório é o que dá evolução, e ele vai dando diversos exemplos. Sem oposição não tem evolução, a diferença não sei o que tal. E aí, quando ele usa argumentos para defender um ponto de vista, ele está falando sobre um assunto e está se posicionando. Isso é uma argumentação. Agora, quando você vai fazer uma prova do SESP, você encontra assim, vou te dar um exemplo de uma prova do SESP que eu estive resolvendo aí, mais ou menos aí, alguns 2, 3 meses, que o cara contava assim, por exemplo, uma servidora pública, lotada no Tribunal Regional do Trabalho, entrou com pedido de remoção para acompanhar seu marido, seu cônjuge, que carecia de um tratamento que só poderia ser realizado na cidade de Brasília. Ponto. A administração pública negou o pedido de remoção, alegando não haver vaga no local pretendido, nem interesse da administração na concessão da referida remoção. Aí, ponto. Aí vem lá. Disserte acerca de o posicionamento, a negativa, a atitude que a servidora deve tomar em relação à negativa da administração. Aí, o que o aluno teria que saber? Não adianta ele querer usar um ponto de vista que não tem nada a ver. O que ele vai ter que fazer nesse tipo de questão, que é o que a gente chama de questão-problema, é uma redação em que você só tem que responder. Redação você não tem que pensar em colocar introdução, desenvolvimento, conclusão. Não tem nada disso. Aí o que a pessoa teria que saber? Poxa, quais são as duas modalidades de remoção? Está lá no 8.112, vocês estudam isso, então vocês conhecem. E aí quando você for pensar nisso, você vai responder pensando o seguinte, pô, o cara era servidor, ele foi transferido, ela teria que ser transferida, era obrigação da administração pública conceder essa remoção, porque tinha que acompanhar o cônjuge já era servidor, não era? Qual era a condição para isso? Aí você vai responder tirando exatamente uma conclusão do que expõe a Lei 8.112. Repare que você vai falar sobre o assunto, mas você não tem nenhuma liberdade de se posicionar. Você, como só vai expor, você vai só falar sobre o que diz a lei, você está fazendo uma exposição. E aí, por esse motivo, aquela dissertação seria uma dissertação expositiva. Tá? Então, o que marca a diferença entre esses dois aqui é o fato de, na dissertação argumentativa, você ter um posicionamento e na outra você falar, sem se posicionar. O que às vezes confunde o aluno é pegar o texto dissertativo expositivo para diferenciar do texto chamado informativo. Isso aqui é o que mais traz dor de cabeça para o aluno. Tá? Você olhar ali um texto dissertativo expositivo, quando você olha na primeira visão, você vai perceber o seguinte, pô, o cara está passando uma informação. Só que aí, passar uma informação é uma coisa. Outra coisa é você querer enquadrar aquela informação na característica do dissertativo expositivo ou na característica do texto informativo. Por quê? Você concorda comigo que na dissertação expositiva você vai passar uma informação? Sim. Como você também concorda que no texto informativo você também vai passar uma informação? Sem dúvida nenhuma. Então, o fato de se passar a informação não faz com que marque a diferença entre os dois. O que de fato revelará a diferença entre os dois é você perceber o seguinte, muito importante, porque essa diferença mínima é o que vai fazer você matar a questão sem ele cobrar a diferença entre esses dois aqui.
Normalmente eles nem cobram porque a diferença é tão mínima, é tão subjetiva, que eles preferem não colocar para não ter margem de anulação de questão. Então, David, o que marca a diferença entre os dois? Quando você pegar um texto dissertativo expositivo, a informação, você vai pensar assim, é uma informação que agrega a coletividade. É uma informação de suma importância para a coletividade. Enquanto o texto informativo, ele traz uma informação que não tem relevância social, que não é uma informação de relevância para a coletividade. Exemplo dos dois. Por exemplo, esse mesmo lance que eu falei dessa redação, em que a pessoa iria expor, falar sobre aquele acontecimento da Lei 8.112, está explicando lá sobre remoção, condições para remoção, o que ela deveria fazer, qual era a atitude. É algo que é uma informação que ela pode trazer um reflexo para a sociedade, porque, por exemplo, se você se enquadrar na mesma posição daqui àquela, você pode tomar como base aquela decisão ali, para você poder correr atrás daquilo que você quer fazer. Agora imagine o seguinte, você chegou hoje e abriu o jornal, capa do jornal, Vasco e Fluminense empatam por 0-0, página 9, você lá na página 9. Diante de uma chuva muito grande, o Vasco e Fluminense apresentaram um jogo de pouca qualidade de futebol, situações em que o atacante não sei o que, o goleiro não sei o que, não houve diversas oportunidades de gol. Aí você vai parar, depois que você ler tudo, vai perguntar assim, isso serve para quê? Isso agrega o que na minha vida? Nada. Então aquilo é uma informação sem relevância social. Essa é a característica do texto informativo. Conseguiram compreender? Para você abrir o jornal, e aí começa a perceber o seguinte, sobre corrupção, aí o cara começa a colocar, baseado na decisão de não sei quem, o ministro Gilmar Mendes soltou diversos envolvidos na Lava Jato, não sei o que, tal, com base num argumento X, dizendo que não tem aquilo, tal. Aí você olha na hora e fala assim, cara, que cara safado, que cara filho da mãe. Repare que aquela informação que ele está te dando é uma informação que te interessa, te ataca de alguma forma. Aí quando você lê, se você perceber que aquilo é algo que agrega, claro, quando eu falo que agrega, não estou querendo dizer que aquilo é uma coisa boa. Estou dizendo assim, você lê uma reportagem, está falando sobre corrupção, você sabe que você vai ficar bem antenado sobre a corrupção, sabe? Automaticamente quando você lê e perceber aquilo, o que vai acontecer? Você vai ter para você um texto que agrega alguma coisa à sociedade, diretamente ou indiretamente. E aí aquele tipo de texto, você vai classificar como um texto dissertativo expositivo. Então vamos de novo. Dissertar é você falar sobre alguma coisa. A diferença entre argumentativo e expositivo é o seguinte, aqui tem ponto de vista, defesa do ponto de vista, uma tese, né, defesa da tese, e aqui não tem. Sendo que então aqui, ele pode falar, sem que ele se posicione. O que também vai acontecer aqui? Pode ser que eu confunda se o texto é expositivo ou informativo. Qual a principal diferença entre eles? Aqui você tem informação de caráter de importância para a coletividade e aqui sem nenhum tipo de importância para a sociedade. Isso é o que você faz para diferenciar os dois. Beleza? Vamos partir. Bom, chegamos assim à conclusão de que a resposta da nossa questão é a letra E. Beleza, galera? Bom, vamos encerrar aqui esse bloco e aí a partir do próximo bloco a gente começa a partir da questão número 5. Valeu?